E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre associação de resistores, pegando um gancho aí da aula anterior, onde a gente falou das leis de Kirchhoff, tudo bem? Então, basicamente é o seguinte, uma vez que a gente compreendeu a finalidade das leis de Kirchhoff e como a gente pode aplicá-las a um circuito elétrico, né, a gente pode definir que em algumas situações a gente pode pegar um circuito um pouquinho mais complexo e redesenhá-lo, ou seja, reescrevê-lo de forma a atingir um circuito um pouco mais simplificado. E isso simplifica a análise de alguns circuitos e permite que a gente calcule algumas características, alguns parâmetros que a gente deseja de uma forma bem mais fácil, né? Normalmente o que eu estou falando, essa associação, essa simplificação é muito aplicada a circuitos puramente resistivos, né? Onde a gente tem circuitos sérios, circuitos paralelos, circuitos mistos, onde o objetivo aqui é encontrar uma resistência equivalente que traz toda a informação daquele tipo de circuito. Então, eu vou começar aqui falando sobre o circuito série, né? Então, para isso, considere esse tipo de circuito que a gente viu ali. É um circuito que tem apenas uma malha, né? Que é composta por uma fonte de tensão V1 e 3 resistências, né? Só tendo como exemplo. Como eu só tenho uma malha, né? Eu não tenho nenhum nó que associa três ou mais componentes. Eu tenho basicamente todos esses elementos participando do mesmo ramo, né? Entre dois nós quaisquer aqui, eu vou encontrar todos os elementos do circuito, né? A gente já viu que elementos do mesmo ramo eles compartilham a mesma corrente, ou seja, a corrente que passa por esses elementos é a mesma em amplitude e em sentido, né? E a gente fala nesse caso que elementos de um mesmo ramo são elementos em série, ou seja, elementos em série são elementos que compartilham a mesma corrente, tudo bem? Se eu levantar a lei de Kirchhoff das tensões, que é a soma das elevações de tensão numa malha é igual à soma das quedas de tensão, no caso a elevação é a fonte e a queda são as resistências, eu vou encontrar aquela expressão, né? Note que a corrente em todos os elementos ali de resistivos é igual, né? Então, a queda de tensão em cada elemento depende da mesma corrente. Matematicamente, eu posso isolar essa corrente e escrever aquela expressão ali, né? E aí eu posso associar, aglutinar o termo em parênteses num valor que eu chamei de RT, né? Que vai ser igual à soma todas essas resistências. E se eu voltar para a equação anterior, eu vou ter aquilo ali. Ou seja, V1 vai ser igual a esse RT, que é a soma de todo mundo, vezes a corrente I. O que isso significa, na verdade? Significa que eu posso aglutinar todas essas resistências numa resistência só, chamada RT. E se eu redesenhasse o meu circuito, né, se eu representasse ele de outra forma, eu poderia representá-lo da seguinte maneira, né, onde RT é o que a gente chama de resistência equivalente do circuito sério, ou seja, uma resistência cujo valor representa a influência de todas as outras resistências que estão realmente naquele circuito, né? Ou, com outra visão, significa a resistência que a fonte enxerga, né? A fonte não sabe que tem três resistências conectadas a ela. Ela enxerga uma resistência equivalente, tá? E ela fornece a corrente para essa resistência equivalente. Tudo bem? Bom, pensando em outro tipo de circuito aqui, né, esse arranjo que é um pouco diferente, né, a gente nota que eu tenho todos os elementos desse outro circuito associados aos mesmos nós, que são esses dois aqui. Pode parecer um pouco estranho, porque a gente viu na aula anterior que os nós são essas bolinhas, onde associa três ou mais componentes, né, e eu tenho vários ali, mas se a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe, a gente vai ver que entre duas bolinhas ali em cima, por exemplo, eu não tenho nenhum elemento. Então, na prática, aqueles dois nozinhos ali são o mesmo nó, né? A gente só não desenha aquilo como uma estrela, saindo todo mundo do mesmo ponto, por uma questão estética, por uma questão de facilidade do desenho, né? A gente desenha dessa forma mais quadrada mesmo, mas é bom não confundir. Então, se eu não tiver entre dois nós nenhum elemento, significa que aqueles dois pontos são o mesmo nó, na verdade, tá bom? Então, aqui eu tenho dois nós, tá? Então, note que todos os elementos, a fonte e os três resistores, compartilham os mesmos nós, né? E a gente fala nesse caso que esses elementos estão em paralelo. Então, circuitos em paralelo compartilham os mesmos nós, tá bom? Bom, além disso, eu posso definir malhas, várias malhas aqui no meu circuito, né? E todas elas eu posso associar a fonte de tensão V1 com uma resistência apenas. Então, tem uma malha com V1 e R1, tem uma malha com V1 e R2, tem uma malha com V1 e R3. Então, o que significa? Significa que a tensão em cada um dos resistores é igual à tensão da fonte.
Usando essa noção, eu posso também escrever a lei de Kirchhoff das correntes para o nó superior, por exemplo, e eu vou encontrar aquela expressão. Bom, como tenho resistências ali, eu posso usar a lei de Ohm e escrever a corrente em função da tensão da resistência e da resistência em si. E eu vou ter essa expressão aí, né? Novamente, como as tensões são iguais, eu posso isolar a tensão e escrever aquela nova expressão. E eu também posso, nada me impede, né, de aglutinar esse termo em parênteses num valor que é 1 sobre um RT qualquer. Tudo bem? E aí, se eu voltar, né, na equação anterior, eu vou encontrar aquela expressão. Manipulando um pouquinho, eu vou encontrar exatamente a expressão que eu vi no circuito de série. O que isso significa? Quer dizer que esse RT também é uma resistência equivalente para o circuito paralelo, né? Só que nesse caso, 1 sobre a resistência, ou seja, o inverso da resistência equivalente, vai ser igual à soma dos inversos das resistências individuais que existem no circuito paralelo ali. Tá bom? Então é isso. Coisas importantes também para lembrar, né? Como a gente viu, num circuito série, todos os elementos compartilham a mesma corrente. Num circuito em paralelo, todos os elementos compartilham a mesma tensão. Fazendo um resumo do que a gente viu até agora, então eu posso associar em série em paralelo conjuntos de resistores e encontrar uma resistência equivalente que represente aquele conjunto para o resto do circuito, né? E quando eu tenho um sistema em série, a resistência equivalente vai ser igual à soma dos resistores individuais, e quando eu tenho um sistema em paralelo, a resistência equivalente vai ser calculada da seguinte forma: o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências individuais. Ou eu posso falar também que a condutância equivalente é igual à soma das condutâncias individuais, tá bom? Bom, agora eu vou abrir um parênteses para falar de um caso particular da associação em paralelo, que é quando eu tenho apenas 2 resistores. Nesse caso, se eu usar a expressão aqui de cima, eu vou encontrar a seguinte expressão. Ou seja, a resistência equivalente de um circuito paralelo com só 2 resistores é igual ao produto das resistências sobre a soma das resistências. Como eu posso resolver qualquer conjunto paralelo com uma associação de 2 a 2 resistores, às vezes simplifica um pouquinho a análise, tá? Então é interessante saber essa expressão. Beleza. Então, uma vez conhecido o que é um sistema em série, o que é um sistema em paralelo e como calcular as resistências equivalentes, a gente pode aplicar isso a um circuito misto, que é um circuito que tem partes em série e partes em paralelo, né? O que a gente faz aqui? Na verdade, a gente começa a analisar esse circuito normalmente do final para frente, ou seja, do lado oposto à fonte para a fonte. E a gente tenta identificar conjuntos série, conjuntos paralelos e resolver aos poucos as resistências equivalentes. Então, vamos fazer um exemplo com esse circuito aqui, tudo bem? Então, pegando aqui, se eu começar a olhar do lado oposto à fonte, eu posso identificar algumas coisas interessantes. Primeiro, eu posso ver que o resistor de 22 ohms e o de 560, eles pertencem ao mesmo ramo, né? Eles estão entre 2 nós. Então, eles estão em série. Se eles estão em série, eu posso encontrar uma resistência equivalente a RT1, que vai ser a soma dos dois. No caso, vai dar 582 ohms, né? Bom, aqui eu aconselho, é muito bom fazer essa prática, de uma vez que você calculou uma resistência equivalente, redesenhe o seu circuito para inserir ela no meio. Fica muito mais fácil para você visualizar o que você tem que fazer em seguida, né? Então, eu vou fazer isso agora, né? Percebam que eu associei o resistor de 22 e o de 560 no mesmo resistor de 582, né, e coloquei ele no lugar certo ali, né? Uma vez que eu fiz esse redesenho, essa simplificação, eu posso enxergar agora que todos esses resistores aqui compartilham os mesmos nós, logo eles estão em paralelo. E aí eu posso escrever a equação da associação de resistores em paralelo e eu vou encontrar que o inverso da resistência equivalente é uma condutância de 12,55 milisiemens, né? E aí, se eu inverter essa expressão, eu vou encontrar a resistência equivalente, que é igual a 79,68 ohms, beleza? Novamente, redesenhando o meu circuito, eu vou encontrar aquilo ali, né? Associei todo mundo no resistor de 79,68 e agora ficou óbvio que esses 3 resistores estão em série. Logo, eu posso novamente associá-los, né, somar a resistência e encontrar um resistor equivalente de 379,68 ohms, né? E agora eu tenho isso aqui. Note que eu encontrei a resistência equivalente de todo o conjunto misto, né, simplesmente analisando parte por parte esse circuito, né? E uma vez que eu encontrei essa resistência, eu posso calcular qual que é a corrente que a fonte vai entregar para o circuito todo, qual que é a potência que essa fonte vai produzir, né, e coisas desse tipo. É importante falar que, como eu calculei apenas o que a fonte enxerga,
essa associação ela pode ficar um pouquinho complicada na hora de tentar definir qual que é a corrente num resistor individual, né? Para isso a gente tem outras ferramentas, mas é interessante saber essa técnica que pode ser aplicada para várias outras situações no futuro. Tudo bem? Então, gente, se vocês gostaram, por favor, dá um like aqui no canal, se inscreva no canal, deixe um comentário. A gente tem vários vídeos sobre eletrônica analógica, eletrônica de potência, então não deixe de acompanhar os novos vídeos. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Muito obrigado. Falou!